Oi, oitavo ano. Vamos para mais uma aula de filosofia. Já teve a primeira aí, que foi sobre Sócrates e o autoconhecimento, que serve como dica para quarentena. E hoje a gente vai falar sobre o ato moral, que é mais aquela parte de responsabilidade, que é mais a questão do Jean Paul Sartre, que eu senti que vocês tiveram muita dificuldade no ED de vocês. Então a gente vai revisar essa aula. O que a gente precisa lembrar do ato moral? Se a gente está falando do ato moral, a gente está falando de uma ação baseada na moral. A gente tem que lembrar que a moral é um grupo de normas e regras que são ditas para determinado grupo de pessoas. Vamos pensar que o nosso determinado grupo que nós estamos pensando somos nós do colégio objetivo. Lá dentro, nós temos as nossas normas e regras a serem seguidas, certo? Então, um ato moral dentro disso seria uma ação realizada dentro das regras, conforme as regras. Dentro do ato moral, a gente tem a divisão de o ato moral fatual e o ato moral normativo. O ato moral normativo não tem muito segredo, não tem muita coisa, o próprio nome já diz, é normativo, vem das regras, vem das normas. Então, o ato moral normativo é exatamente a parte das regrinhas que são impostas pra gente, de como direcionam a gente para que a gente deva seguir dentro da questão de regras e normas. Então, vamos supor que... Vamos supor não, porque essa é uma regra que de fato a gente deve levar conosco, que é respeita teu pai e tua mãe. Ou respeite ao seu próximo, né? Que também é bem legal essa. Então, esse, por exemplo, é um tipo de moral normativa, que é o que as pessoas intitulam ali como uma regra, como uma norma para que você siga. O ato moral fatual já diz, é como a gente aplica de fato no nosso dia a dia. É como a gente vai levar essa norma que foi dada pra gente no ato moral normativo, é como a gente vai aplicar ali no nosso dia a dia. Se a regra é respeitar o teu próximo, essa é a regra, essa é a norma que foi dita pra gente, respeita o teu próximo. Como é que a gente vai aplicar de fato no nosso dia a dia? A gente de alguma forma vai aplicar, só que vai ser de forma positiva ou negativa. Vai ser positiva se a gente seguir de fato essa norma, se a gente conseguir respeitar todas as pessoas ao nosso redor, se a gente respeitar e levar isso à risca. Vai ser negativa se a gente deixar de respeitar alguém, se a gente descumprir de alguma forma aquilo que foi dito na moral normativa. Então, a moral normativa diz respeito às normas e regras, e a moral fatual diz respeito exatamente como a gente vai aplicar de fato no nosso dia a dia. O que é ser responsável? Se a gente abre aí dicionário online, ou então abre dicionário mesmo convencional, a gente vai ver que responsável é a pessoa que assume os seus atos. Por que a gente entra falando sobre responsabilidade? Porque a gente tem que ter noção das nossas ações. Se a gente está falando de ato moral, a gente está falando sobre ações, a forma que a gente vai agir. E a gente tem que ter responsabilidade sobre os nossos atos. A gente tem que calcular e pensar nas consequências dos nossos atos. E aí foi quando eu entrei para vocês no assunto de Jean Paul Sartre, aquele filósofo lá que eu falei para vocês, o francês. Jean Paul Sartre, ele fala o que pra gente? Ele fala que, primeiro, o inferno são os outros. O que ele quer dizer com isso? Vocês lembram que eu falei que isso é uma crítica, né? E o que ele critica com isso? O inferno são os outros. Ele quer criticar exatamente essas pessoas que não têm a responsabilidade de assumir os seus atos. Ele quer criticar exatamente essas pessoas que ficam se esquivando da culpa das coisas, sendo que foi ela que fez aquilo. É aquela pessoa que sempre se posiciona como vítima da história, sabe? Que ela nunca é culpada de nada, que ela é sempre a boazinha. Então, o inferno são os outros é uma forma de dizer que o culpado sempre vai ser o outro. Eu vou ser sempre o inocente da história. Isso é uma crítica a esse tipo de pessoa que não tem a responsabilidade de assumir os seus atos. E Sartre traz outra frase muito importante pra gente, que é: o homem está condenado a ser livre. Mas ter liberdade não é algo bom? Você não gosta de fazer as coisas que você quer porque você quer fazer? Ter liberdade, teoricamente, é algo bom. E por que há condenação em ser livre, de acordo com Sartre? Todas as nossas ações possuem consequências. A condenação da liberdade é exatamente saber que você vai fazer alguma coisa, mas por fazer essa coisa vai ter uma consequência. Essa consequência pode ser positiva ou negativa, porque depende do que você vai fazer também, né? Então a condenação em ser livre, de acordo com Sartre, é exatamente porque nós temos a liberdade de escolha, e essa escolha nos trará
consequências. Na aula sobre consciência e responsabilidade moral, eu citei Sócrates como uma forma de exemplo para a gente saber o que é ter consciência e responsabilidade moral. Porque até a hora de sua morte, ele foi totalmente preciso no que ele acreditava dentro de suas ações. Tanto é que a gente tem que lembrar lá daquela história lá dos sofistas de Sócrates. A rixa deles era tão pesada que os sofistas levaram ele a julgamento, né? E esse julgamento levaria Sócrates a exílio. Ele só precisaria sair da cidade e viveria de boa. Só que ele falou que, cara, eu sei a forma que eu vivi, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu não fiz. Se eu aceitar ser exilado, vai ser humilhante para mim, porque eu sei das minhas ações. Eu sei do que eu fiz, eu sei do que eu não fiz, eu sei do que eu estou sendo acusado. Então eu prefiro muito mais morrer do que viver exilado como alguém que feriu a sua ética e a sua moral. Então isso, ele bebeu a cicuta, né, que é a espécie de veneno, e morreu. Essa foi a nossa aula de hoje, foi bem rapidinha mesmo, só pra gente lembrar alguns conceitos, e é isso. A gente se vê em breve. Compartilhe o vídeo com seus colegas, caso eles não estejam vendo ou recebendo ou qualquer coisa assim. Tchau!